Pronto, consegue me ver agora? Agora sim, agora sim. Ah, maravilha. Agora tá. Senão você ia ficar inconsciente aqui para mim. Ok, maravilha. Pronto, minha gente. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar novamente. Muito bem. Vamos começar, né, Danilo? Acho que a gente tem um monte de coisa, né, amigo, para comentar. Esse é um tema caro a ambos, né? Tanto a mim como a você. E é um tema que é vastíssimo, é rico. Todo tema é um recorte, mas um tema como esse, onde a gente tem vários vieses e vários caminhos e vários enfoques, tanto no cenário da psicologia científica, como também abordagens espíritas distintas. Vale a pena a gente fazer essa ressalva que é sempre um recorte que a gente escolhe, algum caminho a trilhar. E, para mim, eu sinto, pessoalmente, mais ainda com um tema como esse, que é tão atravessado de vários braços, né? Eu não sei se você quiser começar. Eu pensei aqui em inicialmente pontuar que o inconsciente é um termo que, apesar... Bem, eu não posso deixar de dizer que qualquer abordagem sobre inconsciente eu sempre tomo como partida a obra de Freud, não porque não havia referência sobre inconsciente antes da obra dele. Havia, né, a gente vê na obra de Schopenhauer, a gente vê na obra de alguns filósofos mais antigos, William James se refere, inclusive usando o termo inconsciente mesmo. Nietzsche tem essa noção de inconsciente na obra dele. Agora, sempre de maneira esparsa, aqui e acolá, o termo inconsciente coloca. Freud, para além do romantismo alemão e dessas obras literárias, né, Leibniz e assim por diante, Freud teve a virtude de sistematizar a coisa, de fundamentar, digamos assim, teoricamente, através de um discurso e de uma série de conceitos, fazer o arranjo daquilo que a gente conhece como inconsciente, né, que vai além dos termos que também eram utilizados, os termos, por exemplo, subconsciente. Inconsciente dá um aspecto aí de negação. Eu sempre comento isso, que o inconsciente sempre dá um aspecto de negação, da mesma forma que a gente fala invisível ou impossível, a partícula IN ou IM tem a ver com negação de, ou seja, inconsciente ou não consciente, muito mais do que a ideia de sub, que poderia dar uma ideia de inferior, de abaixo, de talvez menos importante. Pelo contrário, na obra freudiana, o inconsciente é a parte da nossa psique que é a predominante, a maior, a que predomina, digamos assim, né? A maior parte de todo o psiquismo. E gostaria de inicialmente dizer que o inconsciente é um conceito, portanto é uma abstração. Inconsciente não é algo concreto, você não abre o cérebro e diz, não, aqui está o inconsciente, da mesma forma que você não vê o inconsciente na prática. Daí muito, muito comum na época de Freud, quando ele lança essa teoria, o inconsciente ser matéria de fé. Você acredita ou não acredita no inconsciente, né? O inconsciente, no entanto, é apresentado por Freud como sendo um conjunto de fenômenos que a gente não vê a sua origem, mas consegue detectar os seus efeitos. Essa é a ideia do inconsciente na psicanálise. A psicanálise fala do inconsciente como sendo a instância psíquica que, de alguma forma, armazena, muitas aspas nisso, né? Armazena conteúdos através de recalques e de todos aqueles mecanismos de defesa do ego, de repressão do ego, a ideia de que eu recalco conteúdos que têm a ver com minha história de vida, que têm a ver com minhas vivências. Então, de repente, eu tive uma antipatia, claro, estou falando aqui de maneira hipotética, né? Eu tive antipatia com alguma figura minha na infância, e para eu lidar com isso, eu recalquei, ou a mãe, às vezes, tem uma antipatia com o filho, e para lidar com isso, ela recalca e lida com isso de uma forma variada, né? Desde as formas de negação até as formas de compensação, né? O Winnicott tem um texto maravilhoso que ele fala sobre algumas mães que rejeitam os filhos e aí compensam na superproteção, ou seja, a gente faz isso de uma maneira ou de outra, né? A gente, sei lá, bajula ou trata bem até demais exageradamente, e que às vezes pode ser justamente uma antipatia, e para eu dar conta dessa antipatia que eu não suporto,
eu reajo de uma outra forma. Isso, claro, das maneiras mais variadas, eu estou aqui pincelando de maneira geral. Lacan tem um termo que eu gosto muito, que é a ideia do inconsciente ser uma espécie de linguagem. O inconsciente ser uma forma de linguagem, né? E Jung, que é o autor que eu acredito que tanto você quanto eu, a gente partilha muito da teoria de Jung, eu aprecio muito, da natureza do inconsciente, tanto coletiva quanto pessoal, ou seja, quanto temas gerais da humanidade, como o inconsciente freudiano, aquele consciente dos conteúdos que a gente tenta esquecer, entre aspas, recalcando ele, né, como eu falei. Às vezes eu vejo uma diferença do inconsciente freudiano como sendo aquele inconsciente que lida com as pulsões, os impulsos, os conteúdos mais irracionais nossos e que dizem respeito à libido, com o inconsciente junguiano, que também tem um caráter assim, teleológico, né, para falar uma palavra bonita, um caráter que tem uma finalidade também. O inconsciente, na perspectiva junguiana, aponta para algo. Agora, do ponto de vista espírita, Danilo, antes de a gente abordar, que eu queria ver também a sua consideração geral, do ponto de vista espírita, também a gente tem essa dificuldade. Porque se a gente pega autores variados na literatura espírita, a gente tem abordagens distintas para o inconsciente. Né, Danilo? Bastante distintas. Eu queria só pontuar uma coisa, Flávio, que na verdade você buscou a origem da palavra inconsciente no corpo filosófico dos pensadores do século XIX, talvez até XVIII, mas isso é muito anterior, né? É bom a gente lembrar que existe o conceito de inconsciente desde o Advaita Vedanta, que é um texto que tem datações bem diversas, né? Algumas pessoas chegam a dizer que é um texto de 2000 antes de Cristo, e a gente vai ter lá o conceito de Karma Chaya, que é literalmente o mesmo conceito de inconsciente no sentido freudiano, inclusive composto de duas coisas basicamente, né? Que são as vasanas, ou seja, os desejos. Olha aí a questão da libido, né? O conceito de libido já na literatura védica. E também um conceito que é bem interessante, que é o conceito de juízos, né? A questão das memórias, das lembranças, das crenças, dos juízos, que lá no Vedanta são as sanskaras, que é justamente esse conceito de recalque, de repressão, né? Que a gente esquece que vai para lá. Só que o conceito védico é ainda mais profundo, porque ele é um conceito reencarnacionista, é um conceito que inclui a palingenesia, e vai falar que lá também estão, nesse lugar, não lugar, digamos assim, né? Lá também estão a Sansita Karma, que são as vivências da vida passada. Olha aí o conceito, né? Que parece até que os grandes autores da psicologia transpessoal primeiro se embasaram no Advaita Vedanta do que nos conceitos freudianos, junguianos, etc, etc. Né? A gente vê que o conceito é anterior. Olha que interessante essa fala agora, viu? O conceito o conceito de inconsciente está na doutrina espírita, está no movimento espírita antes mesmo da publicação do livro A Interpretação dos Sonhos de Freud. Eu fiz uma busca, meti a cara para estudar Boltzano, estudar Gustav Gelley, estudar vários autores da história da doutrina espírita, da metapsíquica, grandes autores, né, que eu acho que são realmente muito caros a essa visão científica do espiritual. E eu fui perceber o quê? Que dos textos que eu encontrei, dos mais antigos, o mais antigo foi o texto Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, que data de 1898. E a publicação da Interpretação dos Sonhos foi em 1899, apesar de Freud ter pedido para o editor colocar lá na edição que seria 1900, porque ele acreditava que o livro dele seria um albor do novo século, quando na verdade ele estava ignorando que o novo século só começa mesmo em 1901, né?
mas ele acreditava que era, pediu para colocar que era 1900, mas na verdade o livro foi publicado em 1899 em Paris. É interessante porque esse conceito é um conceito muito antigo. A gente muitas vezes coloca na pessoa de Freud, mas Freud fez um excelente papel que foi de publicizar. Mas, como eu disse, na doutrina espírita já tínhamos autores falando. E aí, quando eu falo inconsciente, eu estou falando do substantivo, da perspectiva estrutural. Porque na perspectiva processual, a gente vai encontrar, por exemplo, frases de Kardec usando o adjetivo inconsciente e não substantivo. Várias frases, ele fala de inconsciente, e na Gênese tem uma citação específica em que a gente percebe que ele está falando de processos inconscientes. E aí a palavra é inconsciente no sentido de adjetivo e não substantivo. Como substantivo, como eu disse, dentro do conceito espírita, o primeiro texto que eu encontro é justamente esse de Leon Denis. Obviamente que baseado em informações que eu busquei pela internet. Então, foi catando aqui e acolá, 2 semanas aí, tentando encontrar qual foi o primeiro autor espírita a citar o substantivo inconsciente, e o que eu encontrei foi esse. Obviamente que eu não estou fechando a porta aqui para novos estudos que vão buscar, inclusive podem encontrar coisas anteriores. Por quê? Até porque von Hartmann, que é um autor que fala de inconsciente, mas não era espírita, publica sobre isso em 1869, causando em vários espíritas o desejo de publicarem respostas a esse texto, né? A gente já conhece algumas, como de Gustav Gelley, como de Alexander Aksakov, o próprio Leon Denis comenta von Hartmann. Então, a gente sabe que o conceito de inconsciente como substantivo, como estrutura mental, é bem anterior. Agora, obviamente que quem teve a habilidade de escrever de uma forma brilhante sobre o assunto foi Sigmund Freud. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a ele cabe essa láurea, porque, sem dúvida alguma, ele teve uma forma bem específica de escrever. Eu me lembro quando eu li Freud pela primeira vez, orientado por uma professora de behaviorismo, porque ela me pegou falando mal de psicanálise com um colega, aí ela disse, você, para criticar, tem que conhecer. Você já leu? Aí eu não. Aí ela me mandou ler o livro, repetir, recordar e elaborar. Recordar, repetir, elaborar. Maravilhoso, né? O texto de Freud. Freud escreve muito bem, de forma brilhante, e aí, obviamente, que essa leitura me fez me aprofundar no assunto. E aí, com o passar do tempo, eu acabei caindo no que você falou, né? Nos textos de Jung. O primeiro texto de Jung que eu li foi um livro chamado Psicologia do Inconsciente, que é um livro que eu não... Olha que curioso isso. Eu não consegui esse livro na faculdade de Psicologia. Eu consegui esse livro na faculdade de Arquitetura. Porque é bem verdade, Flávio, que a única vez que eu ouvi falar de Jung na faculdade ao longo da minha formação, né, na minha graduação, que começou lá no ano de 1996, a única vez que eu ouvi a palavra Jung foi eu mesmo que falei. Não se falava de Jung àquela época na faculdade de psicologia, né? Mas obviamente que ele traz uma visão completamente diversa e amplifica muito a noção que a gente tem de inconsciente. Freud, com aquele paradigma, as suas tópicas, né? A primeira tópica, que é quando ele fala da questão do inconsciente, o pré-consciente e o consciente, usando a metáfora do iceberg, né? Colocando que a parte que está fora da água, que é minúscula, é o consciente, a que está ali, beirando o contato com a água, tanto para cima quanto para baixo, seria o pré-consciente, enquanto que a parte muito maior, mais de 80%, talvez 90% do iceberg, que fica abaixo da água, que é o inconsciente, que é muito mais amplo, né? E enquanto que Jung usa, ainda como psicanalista, a metáfora de que o inconsciente seria como uma rolha no Oceano Pacífico, né? O Oceano Pacífico, o inconsciente, e a rolha boleando ali seria a consciência, no caso, o consciente.
Mas os pós-junguianos se utilizam de uma metáfora que eu acho também fabulosa, que é das ilhas. Observe uma ilha, e aí você vai perceber que a parte que está acima da água é o consciente. A parte que está abaixo da água é aí o inconsciente pessoal. Mas é bom lembrar que essas ilhas se ligam umas às outras através dessa crosta terrestre que está abaixo mesmo da água, né? E aí a gente tem o inconsciente coletivo. Seria esse lastro psíquico que nos vincula uns aos outros. Só que aí, como você bem colocou, quando a gente vai pegar esse conceito, fazer comparativos com autores espíritas e perceber que muitos deles têm ideias completamente diversas, e ainda mais se você comparar esses conceitos com os mais modernos modelos psíquicos da psicologia transpessoal, como, por exemplo, um que eu gosto bastante, que é Kenneth Ring. Eu não sei se você já chegou a entrar em contato com o material de Kenneth Ring, e ele tem uma perspectiva que eu acho incrível. Na minha opinião, o melhor modelo psíquico que existe é o de Kenneth Ring, que eu fui apresentado pela professora Vera Saldanha, que é, sem dúvida alguma, fabuloso. Agora, quando você compara, quando você vai perceber, poxa, são tantas visões diferentes, são tantas perspectivas diversas, né? A gente, por exemplo, vai analisar a fala, na década de 40, a fala do espírito Calderaro para André Luiz, que vai trazer um modelo que eu acho esplêndido, que é muito parecido, na verdade, com o modelo da psicossíntese de Roberto Assagioli, famoso psicólogo italiano, né, que trouxe ao mundo esse modelo psicológico chamado psicossíntese. Ele vai falar exatamente de 3 níveis. Ele inclui aí um nível que até então não estava sendo visto por esses autores que a gente citou, que é o nível lá de cima, né? Ele compara a mente com a casa de 3 andares, um triplex, usando uma fala de Peixinho, né? A mente é um triplex. Então, no andar de baixo, a gente tem o inconsciente. No andar do meio, seria justamente o consciente. E no andar de cima, o superconsciente. Seria justamente o nosso potencial, que para os junguianos teria mais a ver com o self, mas para os da psicossíntese seria justamente o nosso potencial espiritual por vindouro, o que os filósofos chamariam de devir, né? É o nosso devir, a nossa potencialidade, o que está em nós em germe, mas ainda não se realizou, mas já está em nós. O que é interessante, né? A perspectiva de que já está em nós. E aí a gente vai comparar isso com as falas de Jorge Andréa, com as falas de Joana de Ângeles. Com certeza a gente vai ter inúmeras elucubrações, né? Como é para você entrar em contato com essas como é para você comparar esses saberes, essas perspectivas, Flávio? É muito interessante, porque de alguma sorte, pelo menos em grande parte, Danilo, você estava falando aí, eu estava aqui lhe acompanhando, né? Para além desse conceito arcaico que você citou, onde o conceito aparece com outras palavras, e para mim é super interessante essa informação de que a palavra inconsciente foi usada no meio espírita ou no jargão espírita antes de Freud, porque o termo era, em algum momento, ventilado, né? Não teve aquele brilhantismo da sistematização de Freud, mas a própria obra de Schopenhauer, em alguns momentos, menciona, né, em termos filosóficos, como eu citei. Vários autores. Isso, né? O romantismo alemão tem, né, na sua literatura, a expressão inconsciente que aparece. Agora, você tocou num ponto interessante, que é essa. Da mesma forma que o inconsciente vai sendo elaborado em diferentes enfoques e, de alguma sorte, também em grande nível complementar, você pega o inconsciente freudiano, por exemplo, que tem mais a ver com esses mecanismos de defesa, esses recalques, essa tensão psíquica do ego e com relação à sua parte menos racional e mais da energia psíquica, digamos assim. E você pega, por exemplo, a teoria de Jung, e você vê que se complementa, que não necessariamente uma nega a outra. Então, quando eu vejo os autores espíritas também abordarem, porque a palavra inconsciente é uma palavra polissêmica, né?
Você tem, por exemplo, até na medicina, o termo inconsciente para aludir a estados de não vigília, né? A pessoa está em coma, está inconsciente, do ponto de vista da medicina, né? Então, existe também a semelhança da palavra alma, que Kardec menciona no início do Livro dos Espíritos, né? A gente tem essa questão. E eu vejo que em algum nível a gente pode complementar, a gente pode agregar, fazer um trabalho aí de integração, digamos assim, em relação a esses autores, né? A primeira coisa que eu penso em relação à obra da codificação aí você pega, por exemplo, a parte que Kardec fala sobre as questões morais, Livro dos Espíritos, terceira parte, né? Leis morais e adiante, você tem a referência que os espíritos dizem que há uma natureza animal no ser humano, né? Essa natureza animal, a gente pode fazer alusão, pode fazer conexão com essa parte menos racional, a gente pode conectar ela até a libido freudiana, libido num conceito mais abrangente, né? Ou seja, desejo, gozo, né, para utilizar a expressão de Lacan, que tem a ver com essa dimensão aí que o ser humano o tempo todo lida com ela, né? Kardec chega a dizer que a natureza animal tem a ver com a própria experiência do encarnado, né? Já que a gente tem um corpo que não difere muito dos corpos animais, né? Mas, por outro lado, a gente tem na obra espírita, em alguns momentos, essas potências que você fala, né? Que André Luiz menciona no Mundo Maior, que Joana também em alguns momentos menciona. Aí o inconsciente já é visto de uma forma mais agregadora, né? Ou seja, não é só aquela parte que eu recalco e que eu vivo em conflito para tensionar, e o máximo que eu consigo fazer é a análise que vai me dar um pouco mais de alívio em relação a essas pressões que de vez em quando vem à tona. Essa é uma mentalidade mais freudiana. Mas também que tem partes desse inconsciente que eu vou agregando, vou assimilando e vou desenvolvendo a minha personalidade, digamos assim, né? Num termo mais junguiano, né? Quando você pega a obra de Joana, especialmente, há duas obras de Joana que falam muito do inconsciente, a Vida, Desafios e Soluções, toda a obra dela, mas a Vida, Desafios e Soluções, tem um capítulo específico sobre inconsciente, e Triunfo Pessoal também. Autodescobrimento, tem um capítulo inteiro, inclusive, da qual ela introduz um conceito que eu não conhecia, que é inconsciente sagrado. Uhum. Perfeito. Absolutamente incrível, né? Uhum. No Vida, Desafios e Soluções, Joana aborda a questão do inconsciente, cita Freud, cita Jung, etc. E ela aborda a questão do inconsciente freudiano, especialmente, aludindo que o inconsciente freudiano teria a ver mais com esses arquivos nossos que a gente recalca mesmo na história de vida. Ela concorda em partes com Freud, mas vai dizer que também o inconsciente tem a ver com hábitos e tendências que são cultivadas. E aí, quando ela vai no final do capítulo 7, ela vai abordar a questão do pensamento e da meditação, ela alude como se fosse assim, ela usa mais de uma vez a expressão limpar, a ideia de que quando você medita, os seus conteúdos de ansiedade, os hábitos que estão mais fortes em você, vêm à tona. E a meditação, o recolhimento, assim como a transformação moral, teria como objetivo ir limpando esses arquivos e substituindo por outros. Ou seja, ela está usando aqui uma conceituação que diz respeito a hábito de vida, a postura, hábitos mentais, né, que tem a ver com o inconsciente assim mais, como diz Jorge André, pessoal, né? E quando ela aborda o inconsciente coletivo, ela já usa a expressão de que ela tem até um trecho lá que eu não vou lembrar de memória, mas ela diz assim: embora eu reconheça a oportuna tese dos grandes teóricos e concorde com eles, gostaria ou proporia adicionar a ideia de que o inconsciente coletivo tem a ver com os arquivos de reencarnações passadas, as vivências passadas, e esses são os arquétipos junguianos, né? Então ela tem o cuidado de colocar que essa é uma abordagem dela, né? É uma perspectiva que ela traz. Porque Jung, às vezes, me parece que Jung agrega uma espécie de evolucionismo darwiniano na teoria dos arquétipos, né? A ideia de que o homem primitivo existe em nós em termos aí geracionais, né? E Joana conecta isso
para falar que isso tem a ver com camadas mais profundas do perispírito. Ela até usa essa expressão, né, que o inconsciente coletivo se libera em alguns momentos nos sonhos, na emancipação da alma, através do perispírito, né? Diga para mim, eu vou te ilustrar aqui, eu trouxe a anotação aqui do modelo de psique de Kenneth Ring, e aí você vai me dizer se não é basicamente semelhante a essa proposta, né? Que é que ele diz que nós temos alguns níveis. O primeiro nível é o nível de vigília, que é o consciente, né? Essa consciência que nós usufruímos no dia a dia, né? O segundo nível, que é acessível ao consciente, é o que ele chama de pré-consciente, que basicamente seria o mesmo que o pré-consciente freudiano, né? São memórias que a gente pode buscar, que são a gente suscita e ela vem, né? No caso, está acessível, é disponível, ou seja, é passível de ser reencontrado. O inconsciente psicodinâmico, que corresponde literalmente ao inconsciente freudiano, né? O inconsciente que a gente já conhece, que foi apresentado por Freud, né, lá desde 1896, com o caso de Breuer. Então, a gente já tem alguma noção disso. Agora ele traz outros nomes que são interessantes, né? Ele fala do inconsciente ontogenético, que tem a ver com nossas conquistas da espécie humana, né? Teria a ver justamente com a questão do instinto, a questão mais biológica, né? E aí a gente vai incluir o conceito de arquétipos nessa perspectiva, porque é partilhado pela espécie. Aí ele inclui o inconsciente transindividual, que aí já incluem-se as experiências que ele chama de psicapa e psigama, mas que nós espíritas vamos chamar de experiências de emancipação da alma, experiências mediúnicas, né? Sejam de efeitos físicos ou de efeitos psíquicos, de efeitos morais, são as experiências mediúnicas, que são, a gente, a partir de um olhar interexistencial, a gente pode partilhar conteúdos, a gente pode ter essa perspectiva. Aí ele inclui o inconsciente filogenético, vai dizer que isso é algo muito mais profundo. Por quê? Porque vai remeter aí a uma partilha da nossa ancestralidade, e aí num sentido muito mais aprofundado, porque a gente vai pensar em termos de ancestralidade mesmo com outras espécies, e ele vai falar do inconsciente extraterreno. Olha para isso, que conceito interessante, né? Ele vai falar das experiências que nós podemos ter evolutivamente, inclusive em nosso processo de subida, de ascensão espiritual, inclusive em outros mundos, em outros planetas. E ele não termina aí, ele ainda vai falar do superconsciente, que é onde está o germen do nosso futuro. Seria um conceito aí que remete muito a essa perspectiva de potencialidade, o nosso devir, né? O nosso porvir aí está em germe, e ele termina apenas no vazio, no vácuo. Ele usa o termo de vácuo, que é o conceito aí de encontro com a deidade, né? Encontro com Deus, seria o contato com o vazio cósmico no sentido quântico da palavra, né? Do vazio criador. E seria, num olhar um tanto quanto, como é que eu diria, didático, seria justamente a partícula divina que há em nós, né? E aí, o que você acha dessa perspectiva de Kenneth Ring? Interessante, né? Interessante. Me lembrou um pouco, não conhecia alguns termos, não, mas interessante que ele tenta abraçar, né, essas várias dimensões, digamos assim, né? Porque, de fato, o inconsciente tem dimensões que até não são tão valorizadas na experiência prática nossa do dia a dia. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você para tornar o negócio mais palatável para quem não é psicólogo e está nos acompanhando. Eu estou conversando com você e tem um ventilador aqui do lado. Já pensou se eu ficasse contando quantas voltas o ventilador está dando enquanto está conversando com você, ou os outros estímulos que estão aqui ao nosso redor, eu ia enlouquecer. Então, mas o inconsciente está registrando, né? O inconsciente está registrando, inclusive essas sensações, o vento chegando aqui, atrás, etc. Então, tem coisas que a pessoa às vezes não dá conta, aí falando de maneira bem prática, eu sei que
para eu e você, Danilo, esses fenômenos são conhecidos, mas para traduzir um pouquinho, aí a gente às vezes vê, por exemplo, casos em que, sei lá, eu não gosto de um perfume, e quando vai analisar a vida nessa encarnação, viver uma situação ruim onde aquele perfume estava presente, ou então, sei lá, uma situação de um conflito lá com a figura familiar, onde, sei lá, tomou uma surra no escuro, aí ficou com medo do escuro. Né? Tem fenômenos dessa natureza. Imagine você, uma pessoa, crescer com um pai que abusou dela sexualmente. Né? Quer dizer, uma revolta, uma animosidade daquela figura paterna e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com ela. Tem coisas que foram para o inconsciente ali, né? E acabam aparecendo lá adiante. E isso eu estou falando só em termos de vida atual, né? Não estou falando nem em termos de reencarnações passadas, né? Então, quando você citou esses exemplos, eu fiquei pensando, poxa, quantas dimensões existem. Depois eu quero me debruçar sobre esse assunto. Só para colocar, na obra de Joana, a gente tem duas expressões que ela usa muito, tanto limpar o inconsciente, quando ela fala sobre oração, meditação, silêncio interior, como liberar o inconsciente. E aí, quando ela fala liberar, ela está falando numa perspectiva mais junguiana, ou seja, eu assimilar o inconsciente, né? Eu me tornar mais individuado, né? Como diz Jung, integral. Agora, sabe uma coisa interessante, Danilo, que eu vi na obra de Jorge André? Apesar de Jorge André ter aqueles modelos todos, né? Inconsciente pessoal, arcaico, ele tem essa expressão inconsciente arcaico, pretérito, né? Inconsciente puro. Inconsciente puro, exatamente. Ele fala. Ele tem essas dimensões, mas tem um dos textos dele, se eu não me engano, é Psicologia Espírita. Em um dos textos dele, ele coloca uma coisa super interessante. Depois de ele falar todas essas dimensões dele, essas camadas, ele vai dizer... eu não vou lembrar as palavras dele, mas ele, trocando em miúdos, ele vai dizer assim, em outras palavras, ele diz isso, eu até me espantei, ele diz assim, Freud descobriu o espírito, só que ele ainda não sabe disso, ele descobriu o espírito e colocou o nome inconsciente. Eu achei super interessante essa colocação dele, né? Eu vi isso no livro Energética do Psiquismo, de 1978, de Jorge André. Ele fala sobre isso. É interessante porque é uma realidade, né? Freud, na verdade, pegando algumas referências, a gente vai se perguntar, ele descobriu o espírito ou o perispírito? É outra questão interessante também, né? Onde é que é realmente a sede das memórias? Porque, geralmente, quando a gente fala de inconsciente, a gente se remete muito ao conceito de memória, apesar de tantos autores falarem que não é só memória, também é potencialidade, né? Também é possibilidade. Isso é importante também colocar. Mas tem uma questão que eu acho que me inquieta mais, Flávio. Eu vejo muitos espíritas numa posição colocando o inconsciente como se fosse uma coisa a ser antagonizada. Uma atitude assim de que tem que tornar consciente o inconsciente. Tem que lançar luz sobre a sombra. Essas falas eu ouço muito no meio espírita. E o que você acha, Flávio, dessas perspectivas? Dá para submeter o inconsciente ao consciente? De novo, a gente tem na abordagem espírita, só uma digressão, Danilo, quando a gente comenta sobre a questão do descobrir o espírito, né? Veja que essa abordagem de Jorge André é uma abordagem interessante, porque assim, em termos junguianos, o self é tanto totalidade psíquica como inconsciente, né? O eu profundo que eu sou é inconsciente também, né? Então, nessa perspectiva, o espírito seria o inconsciente, mas, por outro lado, nesse sentido, os arquivos estaria mais associado ao perispírito. Veja como uma coisa problemática, né? A definição e o conceito que eu estou abordando, né? Essa coisa de lançar luz na verdade, o perigo desse raciocínio é porque o raciocínio está incompleto, né? Você pegar, tudo bem, proposta de autoconhecimento, proposta de análise, proposta de terapia, tudo isso é uma proposta de assimilar, conhecer, ter ciência de, né, assimilar parte dos nossos conteúdos psíquicos, né? Projetar luz nesse sentido, né? É o mito da caverna de Platão, essa ideia.
Mas, às vezes, a gente trabalha esses conceitos como se fosse assim, uma espécie de programa em 7 dias. Né? Eu vou botar luz em meu inconsciente assim, e aí, Passo a passo. passo a passo, e aí eu botei luz no meu inconsciente. Tenha medo dessas pessoas. Né? É melhor até ficar longe delas. Porque esse povo que está dizendo que não, eu fiz terapia há 2 anos, já botei muita luz no meu inconsciente, já conheço meus arquétipos. Tenha medo. Tenha medo. Porque, na verdade, não é um processo simples, a não ser que a pessoa se tornou espírito puro e eu não estou sabendo ainda. Né? Porque, na verdade, o que até a própria Joana fala isso, embora ela utilize essa ideia de o autodescobrimento leva a conhecer os conteúdos inconscientes, até a própria Joana fala que é um processo que se perde de vista, é um processo... Bem, se o apóstolo Paulo declarava a ambivalência dele, de que o bem que ele queria ele não fazia às vezes... Ele não fazia. E isso já é para a gente ter uma noção de que a natureza humana, né, para projetar essa luz, é algo que nem sempre se dá em uma encarnação. Né? Que raramente se dá em uma encarnação, na verdade, não? Raramente se dá. Porque a pessoa às vezes associa o seguinte, que reforma íntima é necessariamente colocar luz em todos os conteúdos. Não necessariamente. Eu posso fazer reforma íntima, né, e estar o tempo todo me descobrindo. Né? O tempo todo me descobrindo. O tempo todo tá conhecendo parte e aspectos da minha psique, né? Que é muito vasto, né? Muito vasta, né? Você veja, tem uma obra chamada As 7 Vidas de Fênelon, de Hermínio de Miranda, que ele faz uma espécie de análise de reencarnatória, né? Com aquele recurso de simetria histórica, e ele detecta uma reencarnação de Fênelon, que foi um grande religioso, um grande espiritualista, que mais tarde reencarna no século XIX como um grande discípulo de Freud e de Jung, um psicanalista holandês materialista. Aí a discussão que Hermínio coloca é como é que alguém que foi tão religioso, foi tão devotado à espiritualidade, reencarna na reencarnação seguinte como materialista. Né? E aí você veja como uma coisa é complexa. Como uma coisa é complexa. E ele discute a obra é densa, mas para dizer que havia outros aspectos da personalidade dele que estavam sendo desenvolvidos ali. Né? A evolução do espírito não é simples. Né? Não é só lembrar, quando a gente vai ler o livro Obras Póstumas, tem aquela parte que fala sobre as provas coletivas, né? Aquele texto que eu acho brilhante, eu acho interessantíssimo. Eu não entendi exatamente por que Kardec não havia publicado ele em vida, mas ele coloca uma resposta dos espíritos a um questionamento que é feito com relação a essas provas coletivas, inclusive esse momento que a gente está passando atualmente, né? E aí os espíritos falam que os seres humanos, eles têm 3 níveis. Olha que interessante aí, né? 3 níveis de atuação nos quais a gente pode vivenciar provações, expiações nesses níveis, né? Ele fala no nível individual, no nível familiar e no nível de cidadão. Ele usa esse termo, né? Cidadão. Que você pode ser uma pessoa, um cidadão exemplar e, no entanto, ser um familiar execrável. Você pode ser uma pessoa no trato boníssima e, no entanto, um péssimo cidadão. Ele coloca dessa forma, né, que a gente tem essa possibilidade. Então, quando você pega esse conhecimento aí, inclui esses diversos níveis nos quais a gente vai precisar vivenciar aprendizados, né, nessas perspectivas, a gente percebe que a gente ainda tem muita coisa para caminhar, tem muita coisa para andar ainda, quanta coisa a gente ainda tem, né, de aprender, de perceber nessa tomada de consciência, nesse trabalho de autoconhecimento, que a gente começa a estudar esses autores que são geniais e vai percebendo que, como o próprio Jung fala, tudo que a gente diga a respeito do inconsciente é apenas abstração. A gente não tem como abarcar o inconsciente, não é uma coisa abarcável, digamos assim. Então, é um conceito extremamente vasto, extremamente amplo e difícil até mesmo de colocar em palavras. Quando a gente faz uma comparação, sempre a gente violenta o conceito. Né? A gente acaba limita, a gente castra, a gente tolhe as possibilidades. O próprio Jung, percebendo essa limitação, ele propõe alguns métodos, né, como a imaginação ativa, que é um método de compreensão
do seu inconsciente, criando uma espécie de sonho inventado a partir de sua imaginação, estando você acordado. E ele também utiliza um método que eu acho brilhante, que é o método da amplificação. Alguns autores traduzem como ampliação. Em vez de traduzir um sonho, em vez de tentar pegar o símbolo desse sonho e dizer exatamente isso significa aquilo, ele diz que isso não é possível de se fazer, que quando a gente faz isso, a gente mata o símbolo, a gente tolhe o potencial de simbolização que o inconsciente tem, e aí vai ficar cada vez mais difícil conseguir trabalhar sonhos por esse olhar. Então, por isso ele propõe uma amplificação, que você faça comparações com histórias que você viveu, com situações recentes da sua vida, com contos de fadas, com mitos, com filmes que você tenha visto. E aí, nessa comparação, você vai encontrar possibilidades, lembrando sempre que o símbolo é algo vivo, que está sempre, né, mudando, sempre se transformando. Então, a gente precisa ter esse olhar de que não cabe, numa visão bem junguiana, ao consciente submeter o inconsciente. Né? Não dá para o ego interpretar o inconsciente e dizer, é isso. Para a perspectiva junguiana, é preciso, por exemplo, para conhecer o funcionamento de um coral no fundo do oceano, você não vai pegar esse coral de lá e levar para seu laboratório para analisar ele, para estudar como é que ele vive. Até porque se você fizer isso, ele vai morrer. Você vai precisar aprender a mergulhar, aprender a linguagem do inconsciente para que esse ego possa transitar e compreender realmente aquilo ali. Então, o processo de autoconhecimento inclui essa linguagem, né? Como você bem trouxe a fala de Lacan, né? Que o inconsciente é estruturado como linguagem. É aprender a escutar essa linguagem. É olhar, por exemplo, uma partitura e, em vez de dizer que ali não tem nada escrito, ou um texto em japonês e dizer que ali aqueles ideogramas não dizem nada, ou um hieróglifo egípcio e dizer que aquilo ali são só desenhinhos. Em vez de dizer isso, a gente precisa aprender aquela linguagem que a gente ignora. Então, talvez o grande processo de autoconhecimento é se assenhorar desse código, dessa linguagem, dessa perspectiva, que é tão difícil, né? E, inclusive, muitos param no começo, como dizem alguns autores, justamente por perceberem a dificuldade de compreenderem esse modo de simbolizar que às vezes o inconsciente tem. A gente às vezes quer entender o inconsciente com a nossa linguagem racional, consciente. É o ego, é submeter ao ego. E o ego é cego, não tem como, né? O inconsciente tem a sua própria gramática, né, Danilo? Uhum. Tem a sua própria gramática. E é interessante porque, assim, apesar dessa perspectiva de Joana, que eu acho que essa ideia de projetar luz vem da própria Joana, Joana tem abordagem sobre o assunto, eu não vejo nos textos de Joana essa ideia tão romântica de que em alguns dias eu vou projetar luz no inconsciente, eu vou integrá-lo numa totalidade. A totalidade psíquica existe, a gente sabe disso. A proposta é essa, né? Mas é a ideia de colocando luz em alguns quartos desse inconsciente, em algumas salas, né? Aos poucos. E esse é o processo, né? Que tem a ver com reforma íntima, não, mas tem a ver também com autodescobrimento, tem a ver com experiência de vida. E eu estou falando da encarnação, porque se a gente parar para pensar de que, bom, só exemplos aqui espíritas, né? Ivone Pereira reencarna, Rio de Janeiro, olha para o pai dela e ficava dizendo, essa família é estranha a mim, esse não é meu pai. Né? E tinha uma culpa muito grande e uma saudade de onde ela não sabia o que era, e depois a gente sabe que ela teve memórias espontâneas onde ela viu os dramas dela em encarnação passada. E quantos casos na literatura mediúnica, Joana tem muito essa abordagem da consciência de culpa, né? A pessoa, quantas vezes a gente vê isso até no consultório, Flávio, eu sinto tanta culpa, mas tanta culpa que eu não sei de o que é. Parece que eu fiz uma coisa muito grave. E às vezes pode até ter feito mesmo, mas não é nessa encarnação. Né? E esse fenômeno fica reverberando ali, a tendência a se sentir culpado, que tem a ver com existências anteriores. Como é que eu vou abarcar tudo isso? Né? A gente normalmente consegue abarcar essa encarnação, né? Joana diz que o cérebro físico não dá conta. Né? Danilo, a Aninha está perguntando aqui sobre os arquétipos na visão espírita e a correlação com a psicologia. Quer então, os arquétipos, a palavra arquétipo
se refere a um conceito que, na verdade, não é de Jung, né? É importante lembrar isso. É um conceito heraclitiano, né? É um conceito pré-socrático, que é o quê? O arqué significa antigo, né? Como arqueologia, nesses conceitos a gente vai ver esse prefixo, né? Arqué remete a antigo, e tipo marca. São marcas antigas que nós trazemos no nosso lastro psíquico. São conquistas que a nossa ancestralidade, numa visão junguiana, né, vão se robustecer como uma transmissão mental. A gente recebe dos nossos ancestrais esses padrões mentais, uma espécie de evolução lamarckiana, se a gente pode falar desse jeito, né? Que é interessante, né? Que Lamarck não funciona muito bem na biologia, não, mas tanto para Piaget quanto para Jung, o conceito lamarckiano de evolução é bem apropriado, porque a gente acaba transmitindo, né, as nossas experiências psíquicas para os nossos descendentes. Então, o lado arquetípico seria justamente essas marcas. Mas trazendo para um olhar espírita, eu vou lá em Jorge Andréa, né, que eu gosto muito dele, apesar de ser uma figura um tanto quanto polêmica, na minha opinião pessoal, né, mas ele tem alguns textos interessantes, inclusive um capítulo inteiro do livro Forças Sexuais da Alma, no qual ele vai ilustrar a questão do arquétipo como sendo não só uma conquista no sentido amplo da espécie humana e dos nossos ancestrais pré-humanos, mas também a demarcação pessoal dos nosso passado, né? Das nossas marcas pessoais, nossas questões pessoais do passado. Então, para Jorge Andréa, os arquétipos que vão redundar nos complexos, é bom lembrar, né, que no conceito junguiano, os arquétipos se manifestam nas nossas vidas através dos nossos complexos, que são complexos afetivos que ficam circulando em nossas vidas, se repetindo, circunstâncias que se repetem muito, geralmente apontam para um complexo. E aí ele vai dizer que isso está falando aí, na verdade, de uma necessidade evolutiva, de uma questão palingenética, ou palingenésica, depender do jeito que a gente fale, que é basicamente reencarnatória. E é bem interessante, né? Eu acho que a pergunta foi muito apropriada. Foi muito apropriada. Só contribuindo um pouco mais, embora a resposta de Danilo já esteja completa, Aninha, pense nos arquétipos como sendo temas centrais e gerais da humanidade. Então, essa é a ideia, né? A ideia do feminino, a ideia do masculino, tem ideias Maternidade. em todas as culturas. Maternidade, né? Então, por exemplo, um símbolo de maternidade, a gente tem de Maria de Nazaré, a gente tem outros elementos como, sei lá, de Roma Antiga, a gente tem o feminino de Iemanjá e assim por diante. São símbolos, né, metáforas que estão presentes. Então, são temas universais que a humanidade compartilha e que a roupagem muda a depender da cultura, mas cuja essência é a mesma. Isso é arquétipo. Então, eu dou um exemplo bem grosseiro, Danilo, se você quiser pode me corrigir, mas assim, imagina que o ser humano de hoje, ao chorar a morte da figura materna, que representa muito em nosso mundo emocional a perda da segurança, mesmo que a mãe esteja velhinha ali, sendo cuidada, há uma sensação de desamparo, de insegurança, por conta de tudo aquilo que ela simboliza. Remete ao homem primitivo, que chorava de insegurança diante da mãe natureza. Né? A falta de contato, digamos assim, com a mãe natureza. Animal hostil, ferozes, né? Tempestades. Então, numa perspectiva junguiana, é como se a gente herdasse, né, esses conteúdos, esses temas gerais da humanidade. Né? Por isso, o inconsciente coletivo. E numa perspectiva espírita, é isso que Danilo abordou, que são, na verdade, nós somos herdeiros não de outras humanidades, mas de nós mesmos, porque fizemos parte da própria humanidade que estamos de volta. Somos a humanidade do passado de volta. Então, a ideia... Joana fala isso, né? A ideia da ânima e do ânimos, por exemplo, né? Feminino e masculino, né? São conteúdos que estão em nós, do feminino e do masculino em nós, de experiências passadas, de reencarnações passadas, né? E outros temas, né? Então, isso é muito interessante, né, Danilo? Eu acho que a gente vai precisar fazer outra live, viu, Flávio? Que já está acabando o nosso tempo. A gente vai ter que voltar para falar do inconsciente na visão espírita 2, né? Depois a gente vai pensar nessa possibilidade, porque acho que não chegamos nem a soprar o assunto, na verdade, que é tão vasto, né?
É interessante porque, olha que grandiosidade, né? A gente pensar em termos de um processo que tem a ver com as nossas encarnações passadas, ao mesmo tempo em que a gente também está falando de uma situação que você está chegando em casa com a chave na mão, tentando abrir a porta de casa, e quando vai ver, não é a chave de casa que você está usando, depois que você percebe. Aí você acabou de fazer um ato falho ali, na verdade você não queria estar chegando em casa, por quê? Porque você está brigado com sua esposa, você não queria encarar ela naquele momento, é uma situação que o inconsciente grita, o inconsciente salta naquele ato falho. Ou quando você vai falar com uma pessoa e chama por outro nome, né? Ou seja, o inconsciente está gritando ali, está falando, é seu ato falho, seu lapso verbal, do mesmo modo que no seu padrão de escolha de parceiros, na sua vocação profissional, tudo isso que tem a ver com conteúdos dos quais você, infelizmente, ainda não tem muita consciência, daí, né, o nome inconsciente, né, que é, na verdade, mais uma questão processual do que estrutural propriamente dita. É interessante porque, com certeza, a gente precisa ter humildade para enfrentar esses aspectos de nossa vida psíquica, né? É preciso ter humildade, é preciso simplesmente ter muita humildade para dizer: eu não controlo tudo, eu não tenho consciência de tudo, eu preciso realmente ter muita robustez para poder admitir que não dá para controlar tudo, não dá para simplesmente achar que tem a petulância de que eu vou saber tudo sobre mim ou qualquer coisa desse tipo. Não nessa encarnação, pelo menos acho que não. Acho que todos aqui somos ainda espíritos impuros, né? Pegando as três imperfeitos, né? As três níveis da escala espírita, né? Então ainda está muito longe da gente chegar nos espíritos bons para depois ainda chegar em espíritos puros. É muito, muito, muito caminho pela frente, né, Flávio? É verdade, é verdade. É isso, né? Vamos concluir, porque senão o Instagram vai derrubar a gente, né, Danilo? Verdade. É uma pena. A gente tem que pensar na possibilidade de uma continuidade, né? Porque eu acho que tinha mais coisa para ser feita. Assim. E o pessoal me parece que gostou, né? Gostaram aí. Esse vídeo vai estar no Raciocínios Espíritas, a gente vai hospedar lá, tá bom? Foi maravilhoso, né, Danilo? Vamos pensar aí na continuação. Vamos tentar trazer coisas mais práticas. Eu acho que isso enriquece, né, para o nosso cotidiano, para compreender como é que o inconsciente afeta a nossa vida, né? Como é que nós conseguimos abarcá-lo, compreendê-lo, percebê-lo, né? Falar sobre os mecanismos de defesa, falar sobre os lapsos, os atos falhos, tantas coisas que a gente tem ainda para explorar que eu acho que é muito rico. Tá bom, minha gente. Um abraço a todos. Danilo, mais uma vez, minha gratidão, meu reconhecimento. E vamos que vamos. Eu que agradeço, meu querido. Estamos aí. Vamos levar adiante informação de qualidade sobre reforma íntima, melhoria de vida, né? No sentido mais profundo desse termo, no sentido de encontrar um significado existencial, que isso faz toda a diferença, encontrar sentido, né? E perceber que, sem dúvida alguma, o autoconhecimento nos propicia melhores escolhas, né? Nos propicia um caminhar muito mais sereno, muito mais tranquilo, sem rebeldia, sem revolta. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima.